E hoje nós vamos falar sobre o tema o cristão e a sua missão, né? O cristão e a sua missão. Eu tenho dito para vocês a respeito da nossa visão e da nossa missão como igreja. E essas mensagens, elas têm tudo a ver, então, com essa questão justamente da nossa missão e da nossa visão. O pastor Paulo Mazzoni diz assim que ninguém pode servir a Deus sem uma visão. Porque se a gente não tem noção de onde a gente quer chegar, o que a gente vai fazer? Não é? Ontem eu estava com um casal de acadêmicos, 2 estudantes que pediram para fazer uma entrevista comigo para um trabalho, né? E a gente estava falando sobre propósito, que a gente pode muito bem relacionar com missão. E eles perguntaram, olha, o que você tem para falar sobre isso? E eu falei, olha, se eu pudesse dar um conselho, seria descubra o propósito de Deus para a sua vida o mais rápido possível. Porque você vai poupar desgaste e investimento em áreas que você não precisaria investir. Porque se você tem um coração entregue nas mãos do Senhor e você deseja cumprir o seu propósito, o propósito que Deus te deu nessa terra, você descobrindo isso, você já vai se mover em direção a isso. É igual a pessoa às vezes começa um curso na faculdade e de repente fala, vai lá, faz 2 anos, não era isso que eu queria, aí vai para outro, aí depois vai para outro. Então, tudo é conhecimento, mas a gente poderia ter poupado esse tempo, né? Então, por isso que é importante a gente descobrir. Agora, nós vamos pensar então aqui baseado no texto de Atos, capítulo 11. Você pode ficar sentado mesmo para você acompanhar a leitura comigo? E a gente entender então a respeito dessa relação entre o cristão e a sua missão. O cristão, por quê? O que o cristão deve fazer? Qual que é a sua missão? Atos 11, do 19 ao 26. Vamos ler? Diz assim, ó. Aqueles que tinham sido espalhados por causa da perseguição que começou quando Estevão foi morto, foram até a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia. Porém, anunciavam a mensagem somente aos judeus. Mas alguns daqueles cristãos, que eram de Chipre e da cidade de Cirene, foram até Antioquia e começaram a anunciar também aos não-judeus a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos membros da igreja de Jerusalém, e eles mandaram Barnabé a Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu como Deus havia abençoado o povo, ele ficou alegre e animou todos a continuarem firmes e fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitos se tornaram seguidores do Senhor. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia e durante 1 ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com o povo da igreja e ensinaram muitos. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Amém? Feche seus olhos novamente. Pai querido, nós consagramos essa ministração, essa palavra ao Senhor. E pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Qual é a nossa missão como cristão? Qual é a relação de nós quando nos declaramos filhos do Deus Altíssimo, através do seu Filho chamado Jesus? Qual é a relação e a missão que nós temos? O que é que o Senhor tem para nós? Nós oramos e pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração isso nessa manhã. Traga uma resposta, um entendimento claro, para que a gente possa seguir
caminhando de acordo com a tua vontade para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A pergunta é essa. Qual é a missão de um cristão? Qual é a missão, olhando para aquilo que eu tenho dito para vocês aqui várias vezes, do discípulo? O que Jesus deixou para nós como incumbência? Alguns podem achar que, vão olhar para a igreja e vai falar assim, a igreja está aí para curar as pessoas. A igreja está aí lembra do pastor quando cai um endemoniado na frente dele, né? Aí chama o pastor. A igreja está aí para expulsar demônio. O cristão está aí para expulsar demônio, para operar milagre. O cristão está aí para fazer obra social. Às vezes as pessoas têm alguns conceitos. Tudo isso é verdade? Tudo isso é verdade. Mas existe uma complexidade muito mais profunda no que diz respeito a essa relação entre nós como cristãos e a nossa missão. O cristão, ele tem uma missão de Deus para ser instrumento nessa terra e trazer impacto sobre a vida das pessoas fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Ou seja, é um impacto, gente, social, emocional e espiritual. Nós somos chamados para transformar a vida das pessoas na sua inteireza, de ponta a ponta, sem deixar nada para trás. Então, cuidando do seu físico, seja da sua aparência, no sentido de levar um bom testemunho, seja no seu comportamento, na maneira como você se comporta diante das pessoas, trazer essa transformação para que as pessoas vejam em nós estereoticamente ou externamente que nós vivemos uma vida exterior compatível com a de um filho de Deus. Mas essa transformação também é no nosso emocional. Tem muita gente que precisa de transformar no seu comportamento? Precisa. No seu testemunho prático? Precisa. Mas e no emocional? Tem muita gente doente por dentro. Tem muita gente cheia de conflitos. E Deus nos chama para ser uma bênção na vida dessas pessoas. Assim como nós experimentamos essa transformação no nosso emocional. Mas também uma transformação no espiritual. A gente não precisa ir longe, mas para os entendedores aí, para os psicanalistas, para os psicólogos, existe uma vertente a respeito da extrema importância de relação entre o ser humano com, eles chamam espiritualidade. Isso é importante. É a ciência, gente, mostrando a nossa necessidade como ser humano. Deus nos criou com uma necessidade, e todos nós temos dentro de cada um de nós algo que anela por um ser maior. E o nosso papel, então, como cristão, é não somente viver isso, mas também levar essa transformação. Aí, diante disso, surge outra pergunta. Agora, para quem a gente deve levar essa transformação? Para quem a gente deve anunciar Jesus? Porque é Jesus que entra e transforma tudo isso na vida da pessoa. Isso é algo que a gente vai pensar hoje. A gente, pensando aqui um pouquinho na questão do contexto do que estava acontecendo, aqui em Atos, nós vamos ver ali a igreja que a gente pode chamar de embrionária, o início da igreja. Jesus já havia morrido, ressuscitado, e a igreja estava ali, então, crescendo aos poucos. Jesus estava sendo pregado. O evangelho estava sendo pregado. Existe um povo chamado povo judeu. O povo judeu é o povo que vem da descendência de Abraão. Só para você entender um pouquinho o contexto. O povo judeu, ele tem uma aliança com Deus. Deus chamou Abraão e falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E Deus dá uma promessa para Abraão, que faria dele uma grande nação.
O projeto inicial de Deus, que não mudou de rota, porque Deus sabia todas as coisas, sempre foi que o nome do Senhor fosse conhecido através do povo judeu. Quando a gente estuda teologia, tem uma diferença lá de ação evangelística, a centrípeta e a centrífuga. Então, olhando para o propósito de Deus, o desejo de Deus em relação aos judeus, ele tinha uma dessas duas funções, para que o nome do Senhor fosse conhecido através do povo judeu. E Deus dá àquele povo, ele cria aquele povo, entrega àquele povo uma lei e faz uma aliança com aquele povo. E aquele povo, então, a gente pode dizer, é inegável biblicamente, que existe algo de exclusivo sobre o povo judeu. Existe uma promessa poderosa sobre o povo judeu. Esse é o povo que estava ali em Jerusalém recebendo o evangelho. Aliás, quando Deus levanta os seus profetas para falar com esse povo, ele entrega uma promessa que diz respeito à vinda de quem? De Jesus. Ele fala, olha, o Messias haverá de vir. O Messias da promessa, o Messias que vai nos libertar, o Messias que vai, na cabeça deles, às vezes por causa de uma má interpretação, resolver todos os nossos problemas. Porque aquele povo, historicamente, viveu oprimido por várias nações, vários reinos, vários impérios. Claro, devidamente ao seu afastamento, muitas vezes, o seu pecado de idolatria, o seu corrompimento espiritual, eles acabaram entrando algumas vezes debaixo desse domínio de impérios tidos como inimigos ou dominadores. E eles sofreram. E a esperança deles é que Jesus viria para libertar eles de tudo isso. Enfim, o contexto aqui de Atos 11 engloba esse povo, chamado, escolhido, aqueles que entenderam que Jesus era o Messias, receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aquilo começou então a mudar cada um deles, claramente. Física, espiritual e emocionalmente. Ali o trabalho do Evangelho começou a gerar uma transformação dentro deles. Agora, surge então uma grande controvérsia entre essa igreja inicial e o público da época. Porque a gente pode declarar então o público como judeus e gentios. Quem são os gentios? Os gentios são todo mundo que não é judeu. Então a promessa do Messias foi entregue para os judeus. Eles entendiam claramente que havia uma exclusividade única de ter Jesus como Deus somente deles. E eles pregavam então, começaram a pregar Jesus ali somente aos judeus. Olha só o que diz o verso 1 ao 3 de Atos 11 também. Os apóstolos e os outros irmãos que moravam na Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os judeus que haviam se convertido começaram a criticá-lo. Porque houve o anúncio de Jesus para os gentios, para os gregos, os não-judeus. E quando Jesus é anunciado, aquele povo começou a receber Jesus. Quando eles ficaram sabendo, eles criticaram Pedro pelo que estava acontecendo. E eles disseram, você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e ainda comeu com eles. Gente, Deus havia dado uma aliança, então eles tinham costumes da religião judaica. E, logicamente, aqueles costumes eram praticados somente pelos judeus. Então, por exemplo, tinham tipos de alimentos que os judeus não comiam e que os gentios comiam. Então eles tinham aqueles alimentos como algo impuro, então não deviam comer. Porque eles entendiam que aquilo trazia contaminação. E é lógico, eu não vou entrar aqui no contexto da época, porque a culinária da época era uma, hoje nós temos outra. Então, muitas vezes, princípios que foram estabelecidos ali, ou leis da época, eram justamente por causa de questões sanitárias da época. Era Deus preservando o físico do seu povo.
por causa disso. Então, estou dando esse exemplo só para você entender. Pedro estava então na casa de Cornélio, pregou e eles acertaram Jesus. E quando eles ficaram sabendo, nas entrelinhas, o que dá para entender é assim, ó, você não tinha que anunciar Jesus para eles. Eles criticaram Pedro. Mas olha só a partir do verso 17 do capítulo 11. Portanto, se Deus deu a eles o mesmo dom que nos deu, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para ir contra Deus? Pedro viu que o poder de Jesus estava sendo transformador não somente no meio dos judeus, mas quando Jesus foi pregado aos gentios, houve também a manifestação de algo sobrenatural e poderoso, que começou a impactar aquele povo, os gentios, que começou a levar transformação e uma esperança. Ele viu, e Deus falou com ele. O verso 18 fala assim, ó, quando ouviram isso, Pedro explicando, eles pararam de criticar Pedro e louvaram a Deus. Então eles entenderam o que Deus estava fazendo com aquele povo, dizendo, então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem de seus pecados e de receberem a vida eterna. A questão, gente, que nós vemos lá naquela época, ela pode ser muito bem encarada nos nossos dias de hoje, a respeito dessa divisão ou exclusividade do evangelho, vamos dizer assim. E a gente vai pensar aqui então, rapidamente, relacionando essa introdução com o tema que eu trouxe, que é a relação do cristão com a sua missão, que diante disso, que foi dito até agora, um verdadeiro discípulo, um cristão, ele, estando comprometido, ele deve enxergar e entender corretamente qual é essa missão. Então, o primeiro ponto, baseado nesse texto, no que eu já te falei, que você, como um cristão ou um discípulo de Jesus, precisa entender hoje, é que a missão, ela é inclusiva e não exclusiva. E exclusiva aqui não é meramente de ser exclusiva a um povo e muito menos de excluir uma parte das pessoas, excluir uma parte das pessoas. A missão, ela é inclusiva. Olha o verso 19 que nós lemos no início. Aqueles que tinham sido espalhados por causa da perseguição que começou quando Estevão foi morto, foram até a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, porém anunciavam a mensagem somente aos judeus. Existe um erro muito grave que nós podemos cometer como discípulos, é achar que Jesus deve ser pregado somente para alguns. Jesus não é exclusivo de um segmento da sociedade. Jesus, o evangelho, ele não deve ser pregado somente para quem você gosta. Você entende? Se a gente olhar o contexto da época, os judeus não tinham bons olhos para com os gentios, até por causa dos seus costumes. E aí eu viro e falo assim, não vou falar de Jesus para esse cara não. Quem somos nós para querer decidir quem deve ou não ouvir a respeito de Jesus? A ideia que vem mostrando o texto é justamente a ideia de que o evangelho, a missão, ela é inclusiva. Mas não é essa igreja inclusiva que a gente está vendo aí. Uma igreja inclusiva que é conivente com a vida de pecado. Porque hoje a gente vê igrejas pregando, venha como você está e permaneça assim. O que a gente precisa entender é que não podemos discriminar ninguém. Gente, ninguém. Quando eu digo ninguém, é ninguém. Por pior, e o pior aqui eu deixo com uma interpretação particular da mente de cada um, porque às vezes o pior para você não é o pior para mim. Por pior que essa pessoa seja, ela não se torna indigna de ouvir o evangelho. Aliás, aquilo que Jesus trouxe para nós é que ele veio justamente para os enfermos. Ele não veio para os sãos. Você entende?
Nós somos um pior na cabeça de alguém. Nós poderíamos ser ou éramos um pior na cabeça de alguém, mas nós conhecemos Jesus. A missão, ela é inclusiva. Mas o texto do verso 20 fala que alguns daqueles cristãos começaram a pregar para os não-judeus, porque eles entenderam que a missão ela não é exclusiva, e sim inclusiva. A missão é uma missão de arrebanhar e trazer mais pessoas para Jesus. Ela não deve ser dita somente a um determinado público. Nós vamos ver, como eu disse, dois grupos distintos aqui, que é aqueles que estavam ali na igreja embrionária em Jerusalém, do verso 19, que estavam acostumados a pregar somente a um povo, o povo judeu. E na ação evangelística de Antioquia, em contrapartida do verso 5, do verso 20, que fala a respeito daqueles que pregavam aos não-judeus. São dois grupos distintos que entenderam uma missão de maneira diferente. Um entendia uma missão de maneira exclusiva e outro entendeu a missão real, que é a missão inclusiva, e pregava para todos. Então, gente, a lição que a gente pode tirar nesse primeiro ponto é que o cristão, o discípulo, ele não deve ser seletivo na sua missão. Você não deve escolher para quem você vai pregar o evangelho. Você pode até fazer uma lista de pessoas pela qual você ora para se converter e trabalhar estrategicamente para levar o evangelho para aquela pessoa. Mas o que eu estou dizendo é que a Bíblia fala assim, preguem em todo o tempo. Prega a palavra. Insta. Ou seja, não perca a oportunidade. Não dedique-se somente a pessoas exclusivas. Deus, conforme diz João 3,16, Ele ama todos sem nenhuma distinção, porque todos nós somos alvos da graça de Deus. Nós não podemos, como muitos fazem, eu vou pregar somente para quem é rico. Não, eu vou pregar só para quem é pobre. Não, eu vou pregar só para quem é bonito, porque eu não quero ninguém feio na minha igreja. Então, nem eu tinha que estar aqui, né? Você entende? Não interessa quem seja a pessoa. Todos nós somos alvos da graça de Deus. Gênesis 12:3 fala, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Lá em Tiago 2:1-4, vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Então, o verso 21, ele traz um resultado dessa ação inclusiva. Ele fala, o poder do Senhor estava com eles e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. E aí a gente entra então no segundo ponto a respeito da missão. A missão é agregadora ou multiplicadora. A gente vê falar muito aí assim, né? Eu não gosto de ir na igreja tal não, que lá tem muita panelinha. Já ouviu isso ou não? Eu não gosto de ir em tal lugar porque lá tem uma panelinha. As panelinhas, quando elas estão com a tampa, né? Porque pode até ter panela, mas tem que estar sem tampa para entrar mais gente, né? Mas quando a panela está com tampa, ela acaba encontrando uma barreira. E essa panela com tampa, ela não tem visão multiplicadora. E, gente, Deus é um Deus de multiplicação. Eu preguei isso aqui para vocês já, desde o início. Adão e Eva, crescei-vos e multiplicai-vos. Depois do dilúvio, multipliquem-se. Quando Deus cria ali as plantas, né? Todas as coisas foram criadas ali nos 6 dias. Deus fala, cresça e multiplique. Deus é um Deus de multiplicação. Então a gente precisa entender que a missão, além de inclusiva, ela é multiplicadora. Ela é uma missão agregadora e não uma missão que divide. Não é uma missão divisora. Do verso 22 ao 24 ele vai falar isso. A igreja de Jerusalém envia Barnabé quando fica sabendo da obra que está acontecendo em Antioquia.
E o que acontece quando Barnabé chega lá? Ele vê a obra de Deus crescendo, expandindo. A Bíblia diz, deixa eu ver o versículo aqui. Eu vou ler já para vocês. Mas você vai ver que ele não critica, ele não fala mal, ele não quer criar ali um novo grupo de seguidores de Barnabé. Ah, não, vocês estão seguindo esse aí, agora vocês vão seguir. Ele não critica, ele não tenta tomar o controle da situação, ele não forma um novo grupo, ele não havia participado daquele processo inicial de expansão até ali. Você entende? Ele não havia participado daquele processo ali, mas ele estava feliz. Às vezes quando as pessoas têm inveja, você já sentiu inveja? Eu já senti inveja. Eu acho que todo mundo já sentiu inveja, né? Eu já senti inveja. Eu falar para você, às vezes eu ficava com vergonha de mim mesmo. E às vezes eu já orei, Senhor, e se inveja no meu coração. Eu não quero ter inveja, não. A gente é mal. E às vezes a gente tem até sentimento que a gente não gostaria. Mas ainda bem que eu tenho Jesus para trabalhar na minha vida. E aí a gente às vezes vê, né? Alguém do mesmo segmento, vamos usar aqui a palavra concorrente de mercado, né? Ou alguma pessoa que você não gosta muito crescendo e tal, ou até do seu convívio, e a gente sente inveja. E Deus não nos chama para sentir inveja, principalmente em relação às coisas do reino dele. A obra sendo estabelecida. Gente, eu entendo que, por exemplo, nós estamos aqui num processo de plantação dessa igreja. E essa semana eu vi um vídeo institucional de uma igreja de Curitiba que tem 115 anos, se eu não me engano. E passou a fotinha no vídeo institucional lá do pastor que começou a igreja na sua casa. A igreja tem, como eu disse, acho que 115 anos. O pastor começou a igreja na sua casa e hoje a igreja deve ter aí seus 15 mil membros. Aquele pastor que começou aquele trabalho não está mais lá hoje. Mas eu tenho certeza que se ele visse o resultado, ele se alegraria. Porque a igreja não é nossa. A igreja não é do pastor. As ovelhas não são minhas. Eu sou um pastor temporário. As ovelhas, elas são do Supremo Pastor. Jesus, ele só põe nas minhas mãos a incumbência de cuidar da melhor maneira dessas ovelhas. Então eu preciso entender que no processo todo vai haver, como diz a palavra, um é o que semeia, o outro é o que rega e o outro é o que colhe. Eu espero ver o processo não apenas de semear, regar, mas também colher. Seria bom, né? Todo mundo quer ver os frutos, não quer? Você não quer ver? Mas dentro do reino de Deus, eu não devo me preocupar com isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não fica devendo nada para ninguém. Essa obra não é minha, é dele. Eu sou só um instrumento. Então, se eu tiver que apenas participar do processo de semeadura e de regar a semente, eu estou construindo mesmo assim um galardão em Deus. Então, como cristão, eu preciso ter isso muito claro na minha mente. Porque se a gente trouxer isso para a vida prática, não apenas o que está sendo abordado aqui no que diz respeito a alcançar vidas lá fora, mas pensa na vida interna da igreja. Tem gente que acha bom estar no altar. Ah, eu quero ser do louvor. Não, eu quero ser alguém que sobe, vai fazer a abertura do culto. Mas e quem está lá trabalhando na cozinha? E quem faz a limpeza? E quem está lá cuidando das crianças? Você entende que são processos diferentes, mas para Deus o que importa não é aonde você está trabalhando, mas é o quanto o seu coração está entregue naquilo. Então, quando a gente olha para aqueles que estão lá fora, nós precisamos entender que a missão ela é inclusiva e não exclusiva, e ela é multiplicadora e não divisora. A gente não está aqui para pregar somente para um determinado grupo ou fechar esse grupo. Nós precisamos, então, expandir.
O verso 23 fala que Barnabé, quando chegou e viu a obra acontecendo, ele se alegrou, fala assim, ó, quando Barnabé chegou e viu como Deus havia abençoado o povo. Ele ficou alegre e animou a todos a continuarem firmes e fiéis ao Senhor. Então são duas coisas que podem acontecer, que poderiam ter acontecido e não aconteceram com ele. Primeiro, ele ficou feliz quando ele viu o que estava acontecendo. E segundo, ele ainda incentivou o povo. Nossa, que obra é essa, né? Porque a pessoa pode até falar, né? Poxa, mas que obra legal, hein? Pô, Porque, sabe a frase? Contra fatos não há argumentos? Então a pessoa até segura a inveja dela um ponto, porque ela não pode negar o que está acontecendo. Nossa, Deus está fazendo uma obra aqui mesmo, hein? Ah, mas isso aí é o que aconteceu, não preciso esperar mais nada não. Hã? Ah, mas isso aí, ó, baseado no que a gente já viu aí, 90% das igrejas é isso aí. Nós não podemos ter essa mentalidade. A gente precisa enxergar o que Deus está fazendo e pensar na ação multiplicadora. Ou seja, incentivar as pessoas a continuarem. Nós vamos continuar, porque Deus vai continuar fazendo. A Bíblia diz que nós não podemos desprezar os pequenos começos. Então, sempre continuando. A lição que a gente aprende, então, nesse segundo ponto, é que o cristão de verdade, maduro, ele multiplica e não divide. Por isso que, por exemplo, na visão celular, chega um momento, assim como acontece no biológico, a célula deve se multiplicar. Não é chamado de divisão. Ah, nós vamos dividir a célula. Não, está repreendido, não é divisão não, é multiplicação. Numa célula a gente recebe, a gente consolida, a gente treina e envia. Esse enviado é um líder com um grupo, né? Ah, tem 14 pessoas, vai 7 para um lado, 7 para o outro. Não é divisão, é multiplicação. Porque são duas células com potencial de crescimento. Essa é a visão de multiplicação. E a gente vê as características de Barnabé, que Barnabé era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. E o resultado, gente, na continuidade daquilo que estava sendo feito, não podia ser 8. O verso 24, a parte B, fala assim, ó, e muitos se tornaram seguidores do Senhor. Deus nos chama para olhar para fora, entendermos que nós temos uma missão inclusiva, uma missão de multiplicação. 1 Coríntios 3, 6 a 7 fala assim, ó, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem fez crescer. De modo que não importa. Isso é visão de reino. Isso é visão de um discípulo que entendeu a sua missão. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Nós apenas somos chamados a entender essa missão que é inclusiva, agregadora e terceira e por último, é uma missão coletiva. Isso é importante. Isso é importante. Você já entendeu que a missão ela é inclusiva. Você já entendeu que a missão é multiplicadora. Agora, se você não entender esse último ponto, vai ficar difícil. Principalmente a parte da multiplicação. O terceiro ponto diz que a missão é coletiva e não solitária. Do verso 25 ao 26, o verso 25 fala assim, ó, depois Barnabé foi até a cidade de Tarso procurar Saulo. Barnabé, gente, ele sai de Jerusalém e vai até Antioquia e vê a obra com seus próprios olhos que estava acontecendo. Ele se alegra com o que estava acontecendo e ele incentiva o crescimento. E ele não apenas isso, mas ele, numa visão profundamente espiritual, enxerga o potencial de crescimento daquela obra.
E enxergando o potencial de crescimento, ele enxerga também a sua limitação. E enxergando a sua limitação, ele fala, eu vou buscar mais gente para me ajudar. E ele sai em busca de Saulo. O verso 26 fala assim, ó, quando o encontrou, o que ele fez? Levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo, quando fala assim, Barnabé e Saulo, nós entendemos que eles estavam juntos. Eu já disse aqui para vocês que estar junto é diferente de caminhar junto. Mas quando a gente lê o texto, nós vemos que eles estavam juntos, mas não apenas juntos, eles caminhavam juntos. Eu até dei um exemplo aqui, né, em um culto, que eu chamei a Natália, dei a mão para ela aqui, e falei, nós estamos juntos? Estamos juntos. Mas e se a Natália quiser ir para lá e eu quiser ir para cá? Você entende que estar junto é diferente de caminhar junto? Então, relaciona isso com a nossa visão e a nossa missão. Eu vi um vídeo ontem que fala assim, ó, a visão Deus entrega para o líder, mas a missão é para todos. A Bíblia diz que sem liderança o povo se perde. Quando você vai lá para o livro de Juízes, você vai ver que enquanto havia uma liderança para julgar a causa do povo, a Bíblia diz que as coisas iam bem. Mas quando aquele líder morria e não havia um líder para conduzir e julgar a causa do povo, sabe o que acontecia? A Bíblia diz que cada um fazia o que achava que devia fazer e as coisas iam muito mal. Porque como uma igreja, uma comunidade, Deus nos dá uma visão para nós entendermos essa visão, porque através dessa visão nós vamos alcançar a nossa missão. E a missão, na verdade, é de todos. Quando todos entendem uma visão, eles vão caminhar para o cumprimento de uma missão. Barnabé estava junto com Saulo e eles durante um ano trabalharam juntos. E ainda no verso 26 fala assim, ó, se reuniram com o povo da igreja e ensinaram muitos. Eles trabalhavam juntos. Eles tinham dons e talentos e qualidades diferentes. A Bíblia fala que existe uma variedade de dons. Você sabe para que são os dons? Os dons, gente, eles não são para quem tem o dom. Os dons são para a edificação do próximo. Sempre. Então, Deus vai dar um dom para Dona Augustinha que às vezes Ele não vai dar para mim. Por quê? Porque o dom que Deus deu para ela vai edificar a minha vida e a sua. E o dom que Deus te deu vai edificar a vida do seu irmão. Você entende que os dons trabalhados na igreja, ele traz edificação? Os ministérios entregues por Jesus à igreja, eles trazem edificação, né? A Bíblia diz que Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Tem gente que tem o ministério apostólico, o ministério profético, um ministério pastoral. Tem gente que a gente chama de pastor, por exemplo, e não tem problema nenhum, mas você vê que o teor da mensagem dele é sempre evangelística. Na verdade, ele tem um ministério pastoral. Tem gente que você ouve pregando e você vê que a pessoa expõe detalhes, ele está te explicando, ele está te ensinando. É um ministério de ensino. Você entende que Deus ele usa essa variedade, né? Eu tenho uma mensagem, inclusive que eu falo sobre isso, que Deus ele é um Deus de diversidade e unidade. De diversidade, porque a gente olha para a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Um Deus que se manifesta em 3 pessoas. O Espírito Santo distribui dons. Jesus distribui ministérios. O Pai trabalha na economia do reino, vamos dizer assim, né, o termo teológico, na administração de tudo. Então a diversidade na unidade. É um Deus só que trabalha diferente em pessoas. Se manifesta em 3 pessoas. A gente olha para a igreja, a gente também vê isso. Né?
Cadê o trem? Mudou aqui, por quê? Acabou, né? Tudo na vida acaba, né? Então, a igreja, a gente também vê isso. Na igreja, a gente deve ver diversidade. Porque cada um de vocês tem um talento. Tinha um pastor amigo meu que falava assim, ó, que não existe ninguém desdondado. Todo mundo tem um dom. Todo mundo tem um talento. E você precisa entender que você é uma peça no quebra-cabeça, que vai completar o quebra-cabeça e deixar ele lindo. Você já viu um quebra-cabeça faltando uma peça? Quem tem toque fica incomodado, né? É. Você precisa se ver como essa peça no quebra-cabeça, né? Não encaixa muito a aplicação aqui, mas nesse quebra-cabeça chamado igreja. Você tem um valor exclusivo dentro da igreja. Deus te chama para algo dentro do seu corpo. Amém? O verso 26, né, fala, foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados cristãos. A igreja cresceu, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão. E essa lição que a gente entende aqui então é que a missão, ela não é de um só. A missão é de todos. Todos nós fomos chamados para uma missão. Você precisa despertar para a missão que Deus te deu. Você já ouviu falar sobre a parábola dos talentos? Que a um deu um talento, a outro deu 2, a outro deu 5 e assim. E a Bíblia fala que ao que deu, por exemplo, 5, né, o Senhor entregou os talentos e saiu. E deixou aqueles talentos na mão da pessoa. Quando aquele senhor voltou para pedir contas, olha só, ele chegou ao que tinha 5 e o que tinha 5 estava com 10. E aquele senhor falou assim, muito bom, servo bom. Você é um servo bom e fiel. Entra no gozo do seu senhor. Chegou para o que tinha 2 ou 3 e aquele tinha 4 ou 6. E ele falou, muito bom. Mas ele chegou para aquele que tinha 1 talento. E ele falou assim, eu sabia que tu és um Senhor severo. E fiquei com medo e eu enterrei o talento. E aí o servo falou assim, se você sabia que eu era severo, você tinha que pelo menos ter colocado esse talento para render juro. De alguma maneira. A pergunta é, o que você tem feito com o talento que Deus tem te dado e a missão que Ele tem entregue nas suas mãos? Ô, gente, é fato. Não é conversa de pastor. Eu estou aqui para te orientar e dizer para você que Deus tem uma missão no reino dele para cada um de nós. Agora, o que nós vamos fazer com aquilo que Deus nos deu é problema nosso. Eu estou tentando multiplicar os talentos que Deus colocou na minha mão. Deus te chama hoje para multiplicar os talentos que Ele colocou na sua mão. Você entende isso? Você entende a seriedade de um Deus que vai voltar e Ele vai pedir contas? Ele vai. 1 Coríntios 12 fala que a igreja é um corpo. Assim como um corpo tem muitos membros, mas somente os membros juntos formam um corpo, assim também a igreja. A igreja é formada por muitos membros. Nós somos membros do corpo de Cristo chamado igreja. Pensa no seu corpo natural. Né? Você tem os seus pés, as suas mãos, mas eu estou aqui, por exemplo, pregando para você e eu estou usando aqui praticamente toda a complexidade dos meus membros, até os que não aparecem. Você entende? Você entende que, pensa só no que você está vendo. Eu estou aqui, eu estou gesticulando, eu estou raciocinando, eu estou olhando para você, eu estou usando a minha boca, mas ao mesmo tempo eu estou usando o meu pulmão que você não está vendo. Ao mesmo tempo eu estou usando o meu coração que você não está vendo. Você entende o que é a igreja?
Você entende? A igreja é isso. Você pode ser um membro como uma mão, que tem o seu papel importante. Você pode ser um membro como um olho, uma boca. Eu estou dando exemplo para você entender qual é a relação do cristão com a sua missão. Nós somos membros de um corpo que deve incluir e não excluir, que deve multiplicar e não dividir. Nós somos membros de um corpo que deve entender que nós só somos corpo quando nós estamos juntos e caminhando juntos. Eu posso caminhar para cá e deixar a cabeça para lá? Eu posso andar para um lado e deixar a mão ir para o outro? Não, gente. Um corpo deve andar unido e na mesma direção. É isso que Deus nos chama. Então, para concluir, o reino de Deus se expande no verso 21 e 24. O poder do Senhor estava com eles e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Deus nos chama para anunciar o Evangelho, para que muitas pessoas creiam e se convertam ao Senhor. Barnabé era um homem bom e cheio do Espírito Santo, e muitos se tornaram seguidores do Senhor. A partir de Antioquia, gente, a partir de Antioquia, aquela igreja que entendeu a missão, parte 3 viagens missionárias. Muita coisa aconteceu, Antioquia se tornou ali então o centro missionário do cristianismo, por causa da obra que eles entenderam. A identidade do verdadeiro cristão, ela se torna evidente, como diz o texto, né? Pela primeira vez foram chamados cristãos. Eu quero convidar você para ficar de pé agora.